E aí, voltando para onde a gente começou, quando a gente fala de IA, eh, quando a gente vai para IA, a gente muda tudo que a gente tem de conhecimento e educação, né? Quando a gente fala em profissionais hoje, olhando ainda o hoje, mas já não deveria ser hoje, as skills são divididas em soft skills e hard skills. Hard skill é você fez engenharia, é o que você estudou, o que você leu, essas são suas hard skills aqui, os cursos que você fez, os seus conhecimentos sobre eventos, hard. E softs é o seu relacionamento, como você lidera pessoas, como que você se comportamento. Então esse é o mundo hoje, né? Então as pessoas são definidas, essas habilidades nessas duas linhas. Com a IA muda. Elas deixam de existir, essas skills não são mais importantes, porque tudo que você sabe de engenharia, eu ponho no GPT, eu sei mais que você, Uhum. e sei melhor, e mais rápido. Todo o seu ano de faculdade está ali, né? Os Calculando. melhores professores do mundo. É. Então as suas skills elas foram anuladas nesse sentido. Então quais são as skills que importa quando a gente fala de IA? É as skills smart, que é onde você usa a IA no seu dia a dia e o como você usa a IA, porque no momento que você usa a IA, você está pegando todas as skills aqui. Uhum. Então é a tua habilidade de usar a IA e as human skills, que são aquelas habilidades humanas que a IA nunca vai chegar. Não vou dizer nunca, que com IA você nunca pode dizer nunca, mas que dificilmente vai. Esse relacionamento, esse olhar, essa troca, não tem IA que vai fazer. Você pode pegar o melhor conteúdo do mundo que você fazer com IA, joga dentro de uma plataforma para gerar um podcast. É o teu avatar, é o meu avatar, mas não gera conexão de emoção, Uhum. não Uhum. gera o olhar, não gera troca, Vai não ter coisa gera técnica pra afetividade, caramba aqui, mas... mas não é técnico, mas não toca. Uhum. Então, não é sobre o melhor conteúdo, é sobre fazer com que o cara assista o melhor conteúdo. Yeah. Pronto? Estamos gravando? Ah, aqui é assim, elas começam a gravar quando a gente nem pensa. Ah, era? Já É, tava, já? é. Ah, entendi. Muito bom. Ed, queria, primeiro de tudo, te agradecer a confiança, né? Para quem não sabe, ainda o Ed contratou a própria Combagência para produzir um evento que, que me chamou muita atenção, que não é sobre IA, é usar a IA. E eu queria te agradecer essa confiança já e vamos conversar pelo final, começar pelo final Acho que e sim. a gente pegar um gancho já e dar uma explicada o que a gente vai fazer juntos ali. Legal. Vai entregar, e aí depois eu vou voltar 10 casinhas atrás pra gente entender como é que Chegamos aqui, né? chegamos, como é que chegamos aqui e contar um pouco da história. E foi muito engraçado também, teve outra que eu vou puxar esse gancho também, que foi a história do teu livro, né? Que foi um cara que foi tenente comigo, hoje em dia é um coronel do exército, fez questão de me entregar um livro, disse, cara, se eu tivesse lido esse livro, tu tá com um filho pequeno, tem que ler esse livro aqui e tal, né? Eu tava, não, Coronel Pacheco, um abraço pro coronel, foi levar na minha casa, tipo assim, o cara se prestou a pegar, comprar livro, disse, não, tu tem que dar, porque os filhos dele são grandes. Aí ele disse, não, tem que ler agora porque os teus são pequenos. E aí, Muito legal. acabei lendo teu livro antes de te conhecer pessoalmente. Então, vamos contar um pouco, Ed, como é que, Perfeito. da onde que vem a vontade de fazer um evento, né, de inteligência artificial e o que tu tá vendo nesse mundo que tu vive a tecnologia já há muito tempo, né? Legal. Como é que tá fazendo isso? Muito bom. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Assim, Vinhas, a gente se conheceu basicamente forte mesmo pessoalmente agora há pouco tempo, né? E a gente tem muitos amigos em comum, que é legal também, né? Sim. Já tinha amigos em comum. A gente estava no mesmo grupo de ajuda da pandemia, Exatamente. fazendo as coisas. Tava todo mundo junto, mas não sim. Também na pandemia ninguém se encontrava ninguém, né? Enfim, mas e aí apareceu a oportunidade de fazer esse evento, né? Então esse evento de IA é um evento diferente porque eu trabalho com educação online há mais ou menos quase 20 anos já, que tem sido minha vida. Eu fui funcionário do Banrisul, aí depois saí e fui empreender. E a minha paixão e onde eu comecei a minha vida educacional foi matemática. Assim, vou fazer matemática, vou ser professor, eu estudei matemática. E minha paixão sempre foi educação, por isso que eu acabei saindo do banco, né? E sempre segui isso e nunca achei que eu fosse mudar a minha carreira, né? Quando a IA nasce, eu me conecto de uma forma com a inteligência artificial, que depois que eu estudo a inteligência artificial, eu entendi por que eu conectei, né? Porque no fundo a IA é matemática, Uhum. é previsão, é estatística, isso que está por trás de matemática e da IA. E aí eu fui começando cada vez me especializando, né? Especializando cada vez mais tanto
como usuário, mas como um estudioso, lendo artigos. Puxa, fiz uma especialização em Harvard de IA, então fui atrás. E aí, olhando um pouco assim para o mercado, eu enxerguei uma oportunidade muito grande, porque eu comecei a trazer soluções de IA para dentro da minha empresa. Uhum. E essas soluções começaram a trazer resultados e principalmente mostrar para mim que, cara, tudo que a gente construiu agora vai mudar. Nós temos uma nova era agora, de desenvolvimento de soluções, principalmente aplicada a negócio. Dá um exemplo, Ed, que tu pegou assim no começo lá e, tipo assim, apliquei, cara, e realmente. Porque Uhum. o evento é sobre isso, né? Sobre Aham, usar a IA. claro. Qual é o primeiro exemplo que tu tem, assim, cara? Fiz, montei Uhum. e deu e resolveu um problema pra mim. É. Eu acho assim, um primeiro grande problema que todas as empresas têm é a velocidade para poder testar alguma coisa. A gente chama de Uhum. prototipar, né? Em mercado digital, a gente chama de MVP, que é o Minimum Value Product, que é o produto mais barato possível que você coloca só para testar, para ver se faz sentido, para depois você colocar energia. Antes, para fazer isso, onde envolve tecnologia, você fazer um site, fazer uma captação de lead para testar, uns botão para o cara clicar para ver se vai fazer sentido, Uhum. você tinha um custo muito grande de desenvolvimento e um tempo muito grande. Hoje você consegue fazer isso em menos de uma hora, você está com um protótipo digital pronto e você já consegue testar uma tese. E se essa tese for validada, você consegue colocar esse projeto no ar com 10, 15 dias de trabalho no máximo, sem ter muito custo de tecnologia. Então, acho que isso é uma grande vantagem que você tem hoje, já de cara dentro das empresas. E a segunda, e talvez a maior delas, é o que a gente chama de SaaS apocalipse. Apocalipse do SaaS, ou traduzindo, o que é o SaaS? O SaaS é um software service, é quando você contrata um software que você pluga. Você tem lá um CRM, você tem lá um RP, por exemplo, o Microsoft é um SaaS, Uhum. quando você usa o PowerPoint, um Power BI. Então, todas as tecnologias que você contrata de uma grande empresa, isso é um SaaS. O que a gente vive hoje é que esses SaaS vão morrer, e não é que vão morrer, é que é possível você desenvolver seu próprio software. E aí não tem nenhum software, por exemplo, você tem um software para gestão de agência. O teu software ele entende o que é feijoada com samba? Não. Uhum. Você vai ter que explicar para ele o que é feijoada com samba, alimentar, para ver como funciona. O paleta, ele sabe como... Não. Mas você vai poder construir um software que vai fazer a gestão do paleta, que você vai dizer o seguinte, cara, eu vou fazer o paleta, ele já sabe o que tem no paleta, ele já Uhum. sabe onde está o problema do paleta, ele sabe o que deu certo. Fala, cara, é isso aqui que você tem que fazer, Vinhas. Aí você já vai alimentar exatamente com a customização daquele seu projeto. E isso nenhuma empresa vai fazer, porque fica muito caro fazer o software do Vinhas. Você tem que parar tudo. Por quê? Porque eu não consigo vender o software do Vinhas pro Joãozinho, pro Ricardinho, mas o Vinhas vai conseguir produzir seu próprio software, e por isso que ele não vai assinar nenhum software pronto. Então essa é talvez a maior revolução da IA dentro dos business. Eu tive um insight agora que veio quando o Henry Ford começou a produzir carros e tal. E aí ele disse, pô, não faço colorido? Eu disse, claro que eu faço. Faço todos os carros, desde que eles sejam todos pretos. Aham. Porque eu tenho que vender pra muita É gente. isso Não, aí. se É eu tinha isso. que parar pra fazer azul, pra Mais fazer o caro. vermelho, pra fazer o não sei o que, eu não consigo fazer. A IA ela tira isso, ela tira o que é produto que precisa ser escalável, ele passa a ser customizado. Então a gente vai entrar numa era de hiper personalização, customização. Isso porque isso vai ser possível ser feito de forma muito barata e rápida. E por isso que isso vai acontecer. Porque antes, se eu especificar, realmente eu não vendo, não vai pagar o meu business, mas eu consigo fazer coisas personalizadas e rápidas, né? E acho que o evento é um pouco disso, né? O que eu quero mostrar no evento para empresários que a gente vai fazer, e aí conectando com a sua pergunta, eu quero entregar para eles como fazer, mostrar soluções e mostrar essa nova empresa que a gente lançou, que é a GoAble, que é uma empresa focada em entregar a solução pronta para o empresário ou o conhecimento. E o empresário vai escolher, se eu tenho tempo, eu tenho capacidade de fazer. Uhum. Qualquer um consegue fazer. A gente vai ensinar como é que faz. Cara, beleza, eu vi que eu consigo fazer, mas eu não tenho tempo. A GoAble também vai estar lá para ajudar, para conseguir entregar a solução pronta. Então o empresário ele vai ter essas duas opções. E aí vem onde vai o nosso encontro, porque a minha expertise sempre foi digital, business digital. A gente até faz eventos online, Uhum. presenciais, mas são não recorrentes, 3, 4 por ano, enfim, né? Alguns muito grandes, mas sempre voltados para alunos, estudantes. Então a gente já fez evento, por exemplo, Otamo Araújo Viana Sim. com aulão, mas é aluno.
Agora, um evento, como a gente vai fazer pocket, premium, empresário, não é minha área. Uhum. Aí eu procurei quem é que é especializado na área. E eu, Vias, pô, Gil, Vias, manda o celular do Vias aí então, e vamos falar com o Vias então aí para resolver. Porque eu acho que cada um também tem que ficar um pouco na sua área, senão você perde muito dinheiro e muito tempo, né? Exatamente. Só que aí na minha parte, quando a gente tá. Hoje a gente atende Docile, Heineken, Red Bull, enfim, outras marcas, grandes marcas, e até eu explicar para você, olha só, tu faz Docile, teu foco é fazer o marketing para o doce, né? A partir do momento que vai criar um evento, quem cai? Ou o marketing, ou o recurso humano, ou quem assessora o CEO ou o proprietário. Só que essas pessoas, para elas conseguirem fazer alguma, por exemplo, a nossa caixa, né, que abre com o cartão NR. Aquela caixa é uma loucura. Essa caixa, às vezes, uma semana, eu não achei que era ser possível aquela caixa, mas eu botei, a ideia é louca, eu botei. E ficou muito louco, né? Aquilo ficou muito inovador, né? Isso é muito legal. A caixa inovadora e os produtos da caixa são assim. Nós estamos guardando as 7 chaves lá dentro da agência. Lá, que produtos. Legal. Mas é realmente assim, a gente vai lá e pluga. Aí eu tento explicar assim, cara, pensa numa agência de publicidade. Nós somos uma agência de eventos. A gente pluga lá, tira a pressão de dentro e a gente vai resolver e vai te entregar. E vai fazer o que tem que fazer, que é explicar sobre IA, que é falar sobre alguma coisa. O que as pessoas não entendem, eu acho, alguns não entendem, quando centraliza coisas que não é teu core, elas acham primeiro que sai mais barato e não sai mais barato, sai mais caro. É porque ela vai pegar o custo da produção, mas ela não põe o custo do erro, o custo de comprar caro, o custo de não conseguir. Então, e das pessoas não fazerem o que tem que ser feito na empresa que ela estava fazendo. Exatamente, o risco, ela não põe isso na conta dela. Então ela vê que é um custo mais caro, mas na verdade não é. E o outro ponto é o acesso. E o acesso, por exemplo, provavelmente você deve ter uma rede de distribuidores e fornecedores que você não precisa pesquisar. Você já sabe quem entrega, como entrega, quanto cobra, você só contata. E o segundo, e como você demanda maior, a tua prioridade é outra. Com certeza. Se eu bater na porta do mesmo fornecedor que fez a caixa, provavelmente, eu nem sei quem é, falar assim, ó, pô, preciso de uma caixa assim, esse cara, até dá, mês que vem, pô, preciso de tempo e não sei o quê. Pô, Vinhas pediu isso aqui. Por quê? Porque você tá sempre lá, porque você conexão. Então, isso você não compra, isso não tem dinheiro, entendeu? Ainda mais um evento maluco como o nosso, que não tem track, não tem outro caminho, assim, né? Então, muito bom, cara. E, tá, a gente falou ali, né, que estudou matemática, e aí tu é Banrisul. Isso. Na verdade, assim, quando eu vim morar no Rio Grande do Sul, eu vim pra cá com 18 anos, minha mãe casou com um gaúcho, saí do interior de Goiás. Aí falei, primeiro, vamos começar a nossa vida aqui, começando praticamente do zero. Estudava no sul da Zona Sul, numa escola chamada Odila, lá numa escola pública lá, terminei meu 2º grau. O que eu vou fazer da vida? Eu queria dar aula, né, fazer matemática e tal. Tentei URGS, não passei na URGS, e aí, na nossa época, né, que aí a gente tem mais ou menos a mesma idade, sim. Pobre estudava na particular e rico na URGS. Era invertido, né? Por quê? Porque o rico tinha dinheiro de pagar boas escolas. Tinha preparatório, universitário, unificado. Exatamente. E, porra, os caras pegavam todas as vagas, né? Mótula, porra. Acho que o Mótula acho que existe ainda. O Mótula acho que ainda tem alguma coisinha dele ainda. Né? Mudou um pouco o modelo, né? Eu acho que tá exclusivo pra medicina. Ficou mais medicina, que é onde tem disputa hoje, né? Exatamente. Maior. E na nossa época, não. Então eu não consegui passar na federal, fui pra privada tentar pagar. E naquele tentar pagar, não pagava, renegociava a prestação, enfim, fazendo matemática. Esse cara precisa achar uma renda, porque professor, eu tô fudido. Sim. Como é que eu vou pagar como professor? Aí dava aula, cara, vivia de aula particular, não dava nem para comer. Assim, não vou conseguir pagar. E aí a PUC ficava ali, renegociando, pegava emprestado, pagava a primeira e pedalava o resto e não pagava, e ia indo. E aí veio o concurso do Banrisul. Falei, cara, essa aqui é uma solução. Porque que tinha matemática, tinha lá que eu sabia, informática que eu sabia, que sempre fui conectado com tecnologia. Aí português eu sempre fui burro, falei, isso aqui eu vou me foder mesmo português, mas tá tudo bem, vou tentar me segurar. Passei. E aí fiquei basicamente 8 anos dentro do banco, fiz carreira ali dentro, e foi onde eu consegui pagar minha faculdade, onde eu consegui fazer uma estabilidade financeira. Falei, puta, agora sim eu vou realizar meu sonho, dar aula. E aí as coisas foram uma consequência natural. Quando você começa a dar aula, eu dava aula em todos os cursos de Porto Alegre, interior, viajava, Caxias, Pelotas, tudo quanto é lugar. Aí você tem muito aluno. Aí quando você começa a ter muito aluno, você, opa, o ativo sou eu, não é mais a escola. Então eu posso ter minha própria escola.
Aí, puta, que fiz a minha escola. Então, a consequência de ser um bom professor me tornou um empreendedor, meio que natural, né? E aí, quando eu vi, eu tinha uma empresa, montei minha primeira empresa de concurso, chamava Casa do Concurseiro, que era curso para concurso Casa público. concurseiro, na nossa fase, ela foi, assim, tu vê, Foi. quando os guris me contaram, eu disse, pô, casa concurseiro, eu tenho a memória, e eu ouvi muito, assim, Foi sobre a tua... inovador, assim, foi o primeiro business no Brasil do Rio Grande do Sul, com certeza, um dos primeiros do Brasil a explorar o digital mesmo em concurso, 2010, 2011. Na época era tudo presencial. Uhum, E a minha cabeça, como eu disse, sempre foi tech, né? Eu sempre olhava, puta, meu, o Brasil é muito mais do que o meu local, não importa o meu local onde eu tô. Eu lembro que na época, quando eu entrei, os cursos concorrentes todos para poder vender anunciavam na Zero Hora. Aí tinha um encarte na Zero Hora só para o concurso. Sabe aquelas páginas que tinha, aqueles cadernos, tipo um classificados que tinha? uhum, Aí tinha uma parte de empregos, que era o contracapa, aí você tinha que comprar um pedaço. Era um pedaço mais ou menos assim. Naquela época custava 10, 15 mil reais. Para te ter uns 4, 3 finais de semana, você comprava o pacote. Eu não tinha como concorrer com isso. E as pessoas tomavam decisões ali e os cursos brigavam por aquele espaço. uhum. Uma loucura. Eu falei, cara, não é aqui que eu vou conseguir me posicionar. E fui pro digital. Como é que é essa cabeça, Ed, de, tipo, sabe que eu tem me pego muito, né, porque, assim, o movimento próprio da Combo, né, Uhum. era um lugar que se fazia shows próprios, aí começa a atender shows que vêm pro Rio Grande do Sul e não sabe como produzir, aí a gente começa a atender essas pessoas. Uhum. Tá, agora o nosso show cresce, aí a gente vai ficando mais velho, os meus amigos têm empresas que querem fazer eventos com um cara que eles conhecem. Pra ti, assim, da onde vem, assim, cara, como é que eu faço diferente? Eu tenho um problema, que é me comunicar. Uhum. Como é que será que a gente consegue explorar isso, assim? Se o cara senta assim, cara, como é que eu vou resolver esse problema? Eu tenho um problema Uhum. e como é que eu faço diferente? E isso tem me pego muito, assim. Várias vezes eu me pego assim, tá, eu tô com um problema, tô com aquela, assim, Uhum. não tô conseguindo respirar e tal. Cara, calma. Vamos fazer diferente. Como que é diferente? E Uhum. aí tu tem que tentar exercitar. E aí foi aquilo que eu te falei, o podcast pra mim é muito isso. Uhum. Conversar com pessoas que... Quando que a gente ia sentar É, pra conversar sobre negócios conexão. ou chegar nesse assunto agora, por exemplo, assim, É. como é que a gente resolve um problema? Como é que pra ti, como é que são a tua galera embaixo de ti, os teus sócios, como é que tu divide um problema? Como é que resolve? Como é que o Edgar resolve um problema? Boa. Eu acho assim, depende muito da fase e da maturidade do negócio e do profissional, né? Então, Uhum, assim, já tive. Hoje eu tenho um modelo melhor de resolver problemas. Mas para ter esse modelo melhor, eu fui passando por vários modelos ruins, vamos dizer uhum, assim, que você vai testando, vai dando certo, não vai. Mas eu acho assim, talvez a melhor solução de problema de todas as que eu já tive, e já tive várias, eu tenho duas coisas que eu acho que são muito importantes. Eu acho que uma delas é você não desistir, ser resiliente. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser resiliente, por pior cenário que seja. E aí eu vou contar um caso que foi assim fundamental na minha vida. Eu acho que eu nunca contei esse caso assim, que foi um caso de bastidor, mas que foi muito foda para mim, porque que foi o seguinte: em 2015 eu vendi minha empresa para o UOL, assinei, Ah, só que só isso aí já deve dar um podcast. Só vender pra uma grande empresa é, deve ser um... um M&A, coisa que eu não Uhum, imaginava, mas eu não dava bem com os meus sócios e por divergência que a gente tinha. Eu não tinha grana para comprar eles, eu tinha mais 2 sócios, e eles não tinham grana para me comprar. E eu que tocava a empresa e a gente tinha muita divergência. Disse, cara, vamos tentar vender. Aí consegui vender naquele mercado, estava meio quente, vendi para o UOL. Eu tinha duas empresas, uma de concurso público e outra de certificação financeira. Certificação financeira prepara o bancário uhum, que quer trabalhar no mercado financeiro. Essas duas empresas, embalei, veli em vender para o UOL, beleza. Só que o grande dinheiro que o UOL ia me pagar ia depender do meu resultado de 2017. Depende do que a gente chama de EBITDA, que é o lucro operacional. Então depende do que eu vendo, tira a despesa, meu lucro operacional. Esse valor do lucro operacional tem um vezes tanto, que é o que uhum. está no Vezes contrato, anos. vezes não sei quanto, e aí isso é o que pinga na minha conta. É o que a gente diz que é a melhor parte quando você faz um M&A, que é o F5. Você fica na conta corrente dando F5. F5 é, oh, entrou! E aí é um dinheiro de um volume muito grande que você não ganha no dia a dia. Uhum. Essa é a grande ideia. Tá tudo bem, lindo, maravilhoso, vendi, vamos embora, vamos correr, vamos correr. 2016 era o último ano que eu ia plantar, para poder colher 2017, que era o ano da venda. Em 2016, o meu mercado foi para o saco de concurso. Então eu vinha, na época a gente faturava lá 20 milhões por ano, era um bom volume, e 2016 morreu. Por quê? Porque 2016 foi a época de impeachment Dilma. Ah,
Eu político. não vendo para governo, mas eu dependo de governo. Sim, sim. Se o governo não sai edital, não tem concurso, não tem aluno. E, cara, o meu negócio começou, e um caos, assim, queda, queda, e ninguém, todo mundo parado, todo mundo queria saber se vai ter impeachment, não vai ter impeachment, derruba, não derruba, porque não é sobre o impeachment, é sobre não andar a máquina pública. Claro. E, e aí o meu negócio caindo, aí eu tive um dia muito difícil na minha vida, que eu sempre conto, o dia 19 de agosto de 2026, que eu fiz um layoff, foi o meu primeiro layoff na empresa. Demiti praticamente mais da metade da empresa para tentar sobreviver, mas eu não tinha uma semente de esperança em 2017. E aí olha como o mundo é louco. Eu tinha ido dar aula na PUC, eu montei um curso de pós-graduação em finanças na PUC, porque era o meu sonho como professor dar aula na faculdade onde eu estudei. Uhum. Eu vi aqueles professores, o quanto eles ganhavam, falei, cara, meu sonho... Eu já estava bem financeiramente, mas eu quis realizar meu sonho pessoal. Fui lá dar aula e tal. A turma foi um sucesso. No final de 2026, ali mais ou menos agosto, setembro, 16 isso, agosto, setembro, a PUC me procurou e falou, vamos fazer outra turma? Eu falei, beleza, mas eu não faço turma que não escala. Porque eu botei amigos meus professores, eu fui o coordenador da pós da PUC. Como assim? Eu tenho que fazer online. Mas a gente tem online. Eu falei, não, vocês não têm online. Eu vou fazer um curso online de verdade. E aí vou apresentar um projeto. A PUC investia mais ou menos uns 100 mil numa de pós-graduação, Uhum. professor. Falei, eu vou investir 1,5 milhão. Eu vou fazer a pós mais foda que tem de finanças do Brasil. Aí eu fiz uma pós, chamava Finança, Investimento e Bank, online, só que eu assumi tudo da PUC. Ela aceitou eu fazer a marca dela, e você sabe o quanto isso é importante para uma Com PUC do Rio Grande do certeza. Sul, mas ela também estava em crise. Ela também estava demitindo o professor. O ensino presencial estava ladeira abaixo, morrendo para o online. E ela não decolava no digital. Ela tinha mais ou menos 250 alunos em todas as pós online. Então não tinha nada. Para a PUC do Rio Grande do Sul, com 70 programas de pós. Eu falei, vou fazer um só. Aí, cara, eu peguei, vou contratar os melhores professores. Na época, eu contratei o Sérgio Moro para dar lavagem de dinheiro, só que ele não era político, ele Uhum. era o juiz. Juiz? Então não tinha crítica. Ricardo Amorim, que era um grande nome, Karnal. Então era uma pós que tinha gente de direita, gente de esquerda, tinha tudo. E os caras foda do mercado. Que é esse mercado do digital que eu levei para dentro de uma pós. E as pós-graduação, os caras se decepcionavam, porque o cara tinha o tiozinho acadêmico para dar aula. Nada contra, eu tenho mestrado, eu respeito a academia, fiz mestrado em economia na FGV, adoro. Mas não para dar aula de pós se tu não tem experiência de negócio. Porque o cara na pós, o cara quer ver você. Uhum. Me conta como faz uma feijoada com samba. Exatamente. E não um professor falando, olha, um evento você tem que... Puta, meu, pega esse caderninho que tá amarelo aí já com as folhas, meu, e não é isso que eu quero. E eu trouxe para os caras o mercado. E aí foi o detalhe que eu digo resiliência. Eu não tinha o dinheiro para fazer essa pós, que custava 1,5 milhão. Eu fui no UOL pedir dinheiro emprestado. Aí fui lá em São Paulo, os caras tinham comprado, falei, cara, eu preciso de 1,5 milhão, mas aí, me arruma esse crédito. Aí os caras falaram assim, Edgar, a tua empresa vai dar um lucro negativo, ia dar um lucro de 2 milhões, era a projeção para 2017, a gente vai pegar a tua empresa de graça. Eu falei, cara, eu sei. Por isso que eu quero esse último tiro, eu quero esse aqui que eu acho que vai fazer sentido e tal, porque é diferente e tal, eu acredito muito. E uma briga, os caras falaram, beleza, vamos emprestar, porque, meu, você vai ficar com essa dívida ainda para nós, vamos pegar a tua empresa de graça e tá tudo certo. Me emprestaram 1,5 milhão. E eu botei toda a grana nesse projeto. Esse projeto não só salvou minha empresa, ele salvou a minha empresa, ele salvou o meu deal. Nós fizemos no ano lá mais ou menos o que estava previsto de 2 milhões de prejuízo de lucro operacional, a gente fez mais ou menos 11 milhões de lucro operacional. E criou um novo modelo de educação no Brasil. A PUC saiu de 200 e poucos alunos digital, quando eu saí do UOL já tinha 50 mil alunos digitais em pós-graduação. Também foi um baita business para o UOL, um baita business para a PUC, e mérito dessas 3 partes ali, isso mudou. Mas aí, ao cerne da sua pergunta, qual foi a solução? Eu acho que não foi esse business, embora isso tenha mudado a educação no Brasil, porque virou um modelo, a partir dali foi a primeira edtech que acelerou uma gestão de ensino no Brasil. Nunca uma gestão de ensino aceita alguém ensinar ela sobre educação. Como que eu, ex-aluno, tenho uma empresa desse tamanho, vou lá bater na porta e falar, vou te ensinar como é que faz uma pós, como é que faz isso? Mas isso virou mercado. Mas eu acho que a inovação... Mérito também de quem te ouviu, né? Mas o desespero. Mas eu acho que o segredo é você não perder o foco
e a coragem, mesmo no momento mais difícil. Eu acho que talvez esse talvez seja o maior desafio para você encontrar a solução, porque a solução está dentro de casa e você tem capacidade. Só que no meio de uma turbulência, como por exemplo você vivenciou na pandemia, Pandemia, enchente, Jesus. como que você consegue olhar para o fluxo de caixa? Você era uma empresa diferente, porque você tinha um caixa, pelo que você me falou. Então você não tinha o desespero. Agora pensa no cara do restaurante, o cara que não tinha o fluxo de caixa. Sim. Como que ele age no meio desse desespero? Eu acho que esse talvez seja o maior problema para encontrar a solução. E como é engraçado isso, né? Porque como ser empresário, e eu sempre falo, né? Bom, eu não sei se tem empresa lá nos Estados Unidos, mas eu sei que tu mora lá também e eu só posso falar de Brasil, né? Além de todas as adversidades que a gente já tem por estar no Brasil, né? Dos desafios, agora, inclusive, Porto Alegre foi assinada uma lei que eu sou responsável pela limpeza das ruas em torno do evento, ou seja, eu tenho que limpar as ruas de acordo com o número de pessoas. A partir do dia 23/6 começa. Então, 2.000 pessoas, num raio de 60 a 80 metros, a limpeza de tudo é minha responsabilidade. Assim, vai botando no do empresário enfim, mas discussões, né? Mas como que a gente é forjado na dor, né? Dor. Sim. Forjado. Por isso que eu comecei um movimento o ano passado, e aí eu fui testar, né? Mas eu fui testar de um jeito diferente. Daí o Gil e o Gui foram, né? Que é um movimento que eu tô... Esse ano vai voltar com mais força, que é um encontro de empresário, o DV Hub, mas sobre o Vinhascast, né? Porque eu fiquei pensando, pô, cara, deve ser o 215, 220 pessoas que eu já conversei aqui. E eu ficava olhando assim, cara, assim, porque, como eu falei, né? O podcast não me dá dinheiro, né? Não dá lucro isso aqui, o canal em si. Mas ele me dá relacionamento. Mas, cara, como é que eu vou fazer? Como é que faz isso e tal? Aí eu conversei com... Pode ter conhecido já, com o Gabriel, do Resenha do Gabi. Eu não conheço pessoalmente, mas conheço a resenha, conheço Exatamente. o modelo Cara, de negócio. ele tá lá, ele vendeu, depois do podcast ele vendeu, e tava com... Pode estar invertido os números, mas os números são assim. Tava com 200 pessoas a R$180 mil o ano para participar do grupo dele. E quando eu falei com ele, eu perguntei assim, cara, vou fazer... Lembra da mentoria? Eu disse, vou te perguntar tudo. Ele disse, pode perguntar, porque tu vai fazer do teu jeito, vai fazer pra cá, vai fazer pra lá. E ele falou assim, inclusive por 250 mil eu te ensino a fazer o meu. E aí aí eu, não, beleza, tá. É o acesso. É o acesso. É, tipo assim, não ficar errando. E aí eu entendi o que era verdade pra mim. Eu não quero ter uma escola de empresários, porque eu não me acho nessa condição de professor. O que as pessoas me procuram? Acesso. Olha, sem exagero algum, assim. Se não é todo dia, é dia sim, dia não, alguém me manda um WhatsApp. Vinhas, consegue o telefone do Ed? Vinhas, consegue o telefone da Heineken? Vinhas, consegue o telefone da Red Bull? Vinhas, consegue o telefone do deputado não sei do que? Consegue o telefone do vereador? Não sei. Eu disse, cara, tem um negócio aqui. As pessoas, porque elas estão no dia... Aquilo que tu falou sobre o cara do restaurante, ele tá no dia a dia pra salvar aquele 8% de margem, 6%, 5%, 3%. E se ele tirar o olho dali pra se relacionar... Já era. Ele perdeu a compra do peixe, do carvão, do não sei do que. Foi a margem. Então ele precisa da conexão. Eu disse, cara, tá aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou conectar as pessoas num ambiente seguro. E aí comecei a fazer o tal do DV Hub e tal, que é exatamente também esse lugar de dor que a gente tava falando. Assim, cara, tá todo mundo sendo esmagado, né? Tem uma bigorna no peito de cada um. Como é que eu encontro um lugar onde eu consiga conversar com pessoas que não ficam dando... Cara, teoria... Eu já passei, cara. Vamos lá, me dá... Como é que eu chego lá? Como é que eu resolvo? Como é que tirou essa pressão? Sabe que o Flávio Augusto fez essa virada, né? Porque, por exemplo, o Flávio Augusto, ele tinha negócios físicos, de educação, como o meu, como o teu, que tem lá seus dia a dias, seus desafios, foco no negócio, na empresa. Empresa gigante, fazendo M&A, comprando um monte de empresa de educação. Só que ele tinha uma imagem e um acesso gigantesco, né? Vamos falar do tamanho do acesso que ele tinha. Rede social estourada, acesso muito grande. E ele conseguiu enxergar isso, acho que talvez uns 3, 4 anos atrás, e foi um dos pioneiros nesse modelo de vender acesso no Brasil, né? Se não pioneiro. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com ele, meio pandemia, 21 ali, por ali. Agora, não tem tanto tempo, uns 5 anos atrás. E aí ele falou uma frase, que ele falou assim, que ficou marcada pra mim,
mas aí ele ainda não tinha construído os que ele construiu agora. Mas acho que já estava na cabeça dele. A cabeça dele sempre foi de equity, falar equity. Então, equity é montar o negócio dele, fazer o negócio crescer e fazer uma venda da empresa. Esse é o equity. É ganhar não o lucro no ano, é ganhar o dinheiro da venda da empresa, que é um múltiplo. Ponto. Então foi construindo empresa e crescendo e pensando em EBITDA, comprar mais empresa, enfim. E ok. E aí ele larga uma frase que é assim, diga, beleza, a gente tá conversando aqui, pô, a gente é amigo há muito tempo, eu trouxe ele para dar aula na pós da PUC. Foi a primeira pós que ele deu aula na vida e o cara não tinha nem segundo grau. E eu convenci ele a dar aula na pós. Me cobrou dinheiro pra caralho na época, mas valeu cada centavo. Mas é loucurada, são as loucuradas da vida. Pagar 400 mil reais que eu paguei pra ele dar 2 horas de aula, uma coisa assim. Mas se pagou, o Flávio se pagou. Por quê? Porque eu sabia que era uma coisa muito foda o cara ter aula de empreendedorismo com o Flávio Augusto. E fui o primeiro a fazer isso no Brasil. Enfim, então a gente criou um relacionamento. E aí, nessa reunião, ele falou pra mim assim, ó, Edgar, eu tô aqui conversando contigo, puta, gosto de ti e tal, te respeito e tal, mas, cara, você sabe que eu já tô perdendo dinheiro aqui, né? Porque o custo da minha 1 hora é maior do que o teu custo de 1 hora. Filho da puta, você tem razão, né? Ele tem razão. E aí, ele enxergando essa cabeça do que o acesso dele dava de retorno e que poderia dar, das conexões que ele pode fazer, ele montou um business que começou primeiro com viagens, que é a Trinca, junto com o Joel, enfim, o Caio. Shows em teatro. Porra, se a gente lota teatro, os caras querem nos ver. Os caras querem se conectar. Os caras queriam se conectar ali, querem se conectar de porra, meu. E aí montou o modelo dele, que é esse modelo, como você falou do Gabriel, que é o modelo do Brasil hoje, né? Tem 500 empresas fazendo, 500 empresários fazendo, e muito empresários, né? Que é o de vender conexão, vender acesso, vender network dentro de um grupo. 1 bi de faturamento, talvez todo o negócio que ele construiu a vida toda dele de educação com 500 funcionários, talvez não tenha faturado 1 bi que ele faturou com margem gigantesca e tá provavelmente sendo muito mais feliz fazendo gestão de dores de empresário do que de colaborador, problemas, cliente, a coisa toda que ele tinha. Então, eu acho que sim, é um business que tem muito valor o acesso, só que a gente não tinha cabeça de ter e dar valor a isso. É o que você falava, porra, meu, eu tenho acesso, pô, meu amigo, toma aqui o contato, toma aqui, e tá tudo bem. Só que quanto vale tua agenda? Exatamente. É o tempo que eu gastei indo em evento, o tempo que eu gastei viajando, o tempo que eu gastei longe da minha família, isso tudo eu não botava na conta, até o momento que eu entendi assim, pô, as pessoas confiam em mim. Não é da noite pro dia que eu conheci, tomei um café que você confia. Não, é um histórico de vida todo, então isso tem que ser remunerado. E eu não sei se é o gaúcho, e aí tu pode me ajudar mais, porque com a tua experiência Brasil, eu tinha muito, e assim, foi esse ano e os últimos dias que eu venho virando a chave, tipo, pô, se eu apresentei alguém que tem iluminação para uma empresa de construção, cara, eu tenho que ter um negócio aí. Eu tinha vergonha disso. Eu disse, não, capaz, não, deixa aí. Não, tá errado. Sabe por que tá errado você não enxergar isso? Vou dar um exemplo, tá? Nosso evento do final de semana. Ok, você me conhece pouco, temos amigos em comum, você conhece um pouco o meu negócio, você viu o que eu quero construir, beleza. Aí eu falei assim, Vinhas, me indica alguém. Beleza, eu vou te indicar alguém aqui e vai botar um empresário. Talvez uma coisa que você sabe que vai ajudar o empresário, sabe que ele precisa do que eu vou entregar lá, você sabe que para mim vai me ajudar. É uma conexão ganha-ganha, entre aspas. Ganha um lado, ganha o outro, se tudo der certo. Agora, se der ganha-ganha, o que você ganha? Nada. Mas se não der o ganha-ganha? Se o teu cliente, o teu network vai lá e é um caos, é um problema, a entrega não promete e tal, foi você que conectou ele. Foi você que colocou lá. Quando você coloca o cara da luz para fazer a entrega lá na empresa de construção, legal, é ganha-ganha. Mas e se o cara da luz ferrar a obra? A obra. Foi o Vinhas que indicou. Então você só toma o risco. Você já tá com um problema quando você faz um acesso. Você já tá com ele. Se der errado, eu vou me queimar. Eu vou perder minha conexão, eu vou perder valor com os 2 clientes daqui a pouco. Então e se der certo? Você não pode assumir uma ponta onde você só tem a perder. Então é obrigação você cobrar algo por isso. É obrigação e não é indelicado. É indelicado alguém te fazer essa proposta e não te fazer uma contraproposta. Esse é o indelicado. Assim, me consegue um acesso. Me consegue um acesso que eu te consigo tal coisa. Essa é a proposta digna que eu acredito que tem que ser, mas é uma mudança cultural. Não, cara,
bom, meus pais são extremamente 1+1, 2, né? Tipo assim, não podia ser de pirata na minha casa. Eu sempre uso esse exemplo. Aí depois fiquei 8 anos no exército. Esqueçam, aí quando eu sempre falo, né? Esqueça esse recorte do que tá acontecendo com o exército, Jair Bolsonaro, Lula. Sim. Esqueçam esse recorte. O exército é uma instituição que tinha a maior confiança do brasileiro, que não sei o quê. É uma coisa muito reta. Tem seus problemas, imagina, tem 300 mil pessoas lá dentro. Então é óbvio que tem quem rouba, quem desvia, quem não sei o quê. Aquele filme do Bop, que o cara troca pneu por gasolina, cara, isso acontece todo dia, porque tu recebe uns negócios que tu não precisa. Então, tem rolo, tá? Mas é uma instituição que tem as suas regras, que tem... Então, eu fiquei 8 anos lá e aí é a cultura. Tipo assim, não, serve as pessoas. E eu acho que a grande magia do que eu faço hoje é servir bem as pessoas. Eu atendo olhando no olho, eu fico de olho no meu cliente o tempo todo. Mas me vem assim, cara, tem que acabar isso. E eu acho que a tua explicação foi assim, eu nunca tinha ouvido desse lado, assim. Claro, e como vai mudar a minha cabeça? Como eu peguei pra mim assim, pô, o risco é meu da indicação. Se der bem, é só legal pra mim. É só legal, eles vão ganhar dinheiro entre... A financeira tá aqui. Tá, mas aí se der errado, aí a indicação é minha. Então, não, você peguei... tem um intangível de ganho só. Os caras vão ficar mais felizes comigo. Mas, puta, o intangível aqui não paga esse risco. E como é que foi, Edith, assim, como é que foi o crescimento? Tu vende lá, sai... deve ter tido algum tempo que tu teve que ficar fora do mercado. Uhum. Como é que é crescer, Ed? Como é que vai fazer, assim, comprar outras empresas? Como é que funciona a tua cabeça hoje em dia ou como funcionava, né? E como continua funcionando. Como é que é crescer? Como é que é olhar para uma empresa assim, olhei essas duas gurias aqui, estão fazendo vídeo, as duas trabalham com vídeo. Cara, vem cá. Como é que tu filtra isso? Como é que quando tu foi comprar empresas, o que tu avalia? Perfeito. Então, assim, eu saí depois que eu vendi, fiquei ainda como diretor do UOL mais ou menos um ano e pouco. 1 ano e meio, mais ou menos, como diretor do UOL ainda. E foi um lado bom, porque eu aprendi um pouco de corporação, negócio grande, né? Empresa gigantesca, enfim, né? E aprendi a viver em corporação e trabalhar em corporação. Entendi, cara, não é o que eu quero. Admiro o cara que é executivo, mas tem uma questão de perfil e sei lá qual é a religião, o que você acredita, mas acho que as pessoas elas já vêm com a sementinha de cada perfil, porque senão, cara, ia ser todo um CLT, todo um empresário, todo um funcionário público, todo mundo empreendedor. Então não tem. Então cada um tem o seu brilho no olho, né? E o meu brilho no olho sempre foi empreender. Depois que eu aprendi a empreender, sempre gostei de tomar as minhas decisões, ter minha autonomia e acreditar na empresa como eu acho que ela tem que ser. Então saí, passou meu no compete e montei um novo negócio. Pandemia. Negócio de educação. Mas educação online estourou. Né? E aí, na época, a gente foi acelerar. Eu tinha o case sucesso da PUC, foi o case no Brasil. Acelerei a Unicinos. Aí tava depois a FMP, que é a Fundação do Ministério Público. Voltei com certificação. Aí concurso. Comprei a empresa GG, que já era líder, para não começar uma marca nova, porque eu tinha vendido minha marca Caso Concurseiro. Já peguei a marca que era líder. Que eu já conhecia o Gil, já era meu amigo de puta. E aí, acho que vem a tua pergunta, comprar uma empresa. Você não compra uma empresa, você compra as pessoas da empresa. E aí talvez é um problema que eu aprendi com o UOL, do erro do UOL, e graças a esse erro que eu vi acontecer no UOL, a tese do UOL era comprar empresas, traz essa empresa para dentro e vende na bolsa. A gente fala o seguinte, que você compra no privado, se eu comprar a tua empresa aqui hoje, ela vai ser mais barata do que se tu tivesse capacidade de vender ela numa oferta pública da bolsa. Só que a tua empresa não tem como chegar na bolsa, porque ela é muito pequena. Mas se eu comprar 50 empresas como a tua e monto uma mega empresa de evento no Brasil inteiro, eu sou motherfucker de evento no Brasil, eu abro capital. Então eu ganho esse spread entre o que eu paguei na tua empresa e o que eu vendi no mercado de capital. Essa é a tese. É lindo se eu comprar a tua empresa que fatura 100 e continuar faturando 100. Agora, se eu comprar a tua empresa que fatura 100 e ela derreter e faturar 20, 30, 10, ou quebrar, aí eu não tenho um negócio grande para vender. Agora, como que eu faço para a tua empresa que fatura 100 hoje, ela continue faturando 100? Você tem que vir comigo no projeto. Porque a tua empresa é você. E aí talvez seja o maior problema do empreendedor, achar que ele vai fazer algo melhor do que o cara que ele está comprando. Porque se tu tá querendo comprar alguém, é porque o cara é bom nisso. É porque o cara é foda nisso. Então não adianta você achar que você vai fazer... Porque se tu vai fazer melhor, faz a zero. Se eu sou foda em evento, eu vou fazer uma empresa de evento zero.
Agora, cara, se eu não sou foda e eu admiro Vinhas como isso, Vinhas, vem pro meu negócio junto, a gente vai crescer junto e funciona assim, ó. Tô te pagando tanto pelo que você construiu, legado, e é isso que você vai ganhar pelo que a gente vai construir juntos. Uhum. E aí isso que você vai ganhar pelo que a gente vai construir juntos se chama equity, partnership. Então a gente constrói um modelo onde, cara, puta, agora do todo você tem esse percentual aqui. Tô te pagando pelo teu passado e vambora, junto, vamos. E aí você tem que ter um sangue no olho. E claro, o conhecer a pessoa é conhecer uma pessoa que eu vou botar essa grana, ela não vai pisar no freio. Porque o ser humano, ele tem uma relação com o dinheiro, e aí é um pouco da minha especialidade, a finanças e comportamento, que é meio louco, mas isso é real. Existe um momento do dinheiro em que o cara vai trabalhar menos. Uhum. Que se o cara ganhar mais, ele trabalha menos. Na cabeça das pessoas, em geral, é quanto mais eu ganho, mais eu tô incentivado a trabalhar. Sim, mas não quer dizer que você vai trabalhar mais. É uma relação que na economia se explica entre lazer e dinheiro. Você tem 24 horas. Ou você usa para trabalhar e fazer dinheiro, ou você usa para gastar, lazer. Todo mundo tem um ponto de inflexão onde, a partir de agora, se eu te der mais dinheiro, você trabalha menos. Todo mundo tem esse ponto. A diferença é onde está o ponto. Um exemplo clássico e fácil de entender. E não é um preconceituoso, mas ele é fácil de entender porque é muito mais prático em economias menores, é menor esse ponto de inflexão. Eu sou taxista, eu trabalho na rodoviária de Porto Alegre. Uhum. Eu faço R$ 500 por dia de trabalho. Eu faço das 6 às 6. Essa é a minha jornada de trabalho, todos os dias, R$ 500. Eu sou o Edgar, taxista ali. Cheguei de manhã às 6 horas, peguei uma corrida para Gramado. Beleza. Fui, conversa boa, o cara gostou de mim, fomos conversando, já dei uma dica, fiz um tourzinho com ele em Gramado e tal. O cara ficou tão feliz que ele foi e me deu R$ 1.000. Pagou corrida e me deu uma mega gorja 1.000. Cheguei em Porto Alegre, é meio-dia, 1 da tarde. Eu tenho que trabalhar até às 6 da tarde. Eu faço 500 por dia. Esse taxista continua e bate o recorde ou vai para casa dormir? Fazer um churrasco, comemorar. Então você viu que ele ganhou mais e resolveu trabalhar menos. E o lógico cara, vou ficar até às 6 e vou bater meu recorde mundial. Uhum. Algumas pessoas vão fazer até às 6. Só que isso é para tudo. Vai chegar um momento que a tua empresa vai ter um valor no teu bolso e falar, cara, agora, o que adianta eu estar com esse dinheiro na conta corrente se eu nunca saí de Porto Alegre? Um lugar que eu sempre quis ir, um evento, eu sempre quis ir no Tomorrowland para saber como é que é. Cara, eu vou no Tomorrowland. E aí você começa a fazer essa troca, né? Então, você tem que entender que se esse empresário, qual é o game da pessoa física dele. Uhum. O que move ele. E eu acho que é o mais difícil do que encontrar boas empresas, é encontrar boas pessoas. Com certeza, com certeza. O cara, para não... Ontem eu tava refletindo sobre isso, porque a gente tem outros negócios, né? Continuo tendo casa noturna, continuo tendo bares, enfim. E aí tu encontrar o próximo gerente, encontrar assim... Porque, cara, vamos lá, o bar abre 3 vezes por semana, uma escala, né? Não que ele não trabalhe durante a semana, porque as coisas têm que estar lá, elas têm que funcionar, tem que ligar, tem que desligar, enfim. E aí eu fico pensando, cara, quem serão os próximos, né? Quem serão os próximos e tal. Aí esses dias também a Luísa, que trabalha nos eventos corporativos ali da agência, que o marido dela tá o Matheus, o abraço pro Matheus, tá sempre com a gente também. Pegou um outro emprego, né? E ela me olhou assim, que agora a gente vai se ver, porque ele vai ter uma escala, tem plantão à noite e tal, que ele é bombeiro. Aí eu falei assim, Balu, eu tô com 44 anos. Eu não lembro quando eu não tive 2 coisas pra fazer. Porque quando eu era tenente do exército, eu tinha casa noturna já. Eu era promoter, aí depois eu tive minha casa noturna, quebrei, perdi todo o dinheiro. 6 anos de quartel, juntando dinheiro, guardadinho e tal, não sei o quê. Quebrei, 2007 foi isso. Todo o dinheiro guardado fiquei devendo ainda, tive que voltar a morar na casa dos meus pais, cara, um tendel, assim. Então eu sempre tive a feijoada com samba, ela nasceu, eu era funcionário de uma casa noturna, e aí domingo não tinha nada o que fazer, pô, inventamos uma feijoada com samba pra fazer alguma coisa domingo, e aí virou o que virou. Então, assim, é isso, né? É o incômodo. E aí, outra coisa que tu falou também, assim, do ganhar dinheiro, né? Aí eu tava falando com um amigo que tem uma empresa de fraldas. Aí, cara, vendedor bom,
cara tem que ter, ele tem que estar endividado, ele tem que ter uma parcela, ele tem que ter um negócio, ele tem que ter um não sei o quê, porque assim, se ele entrar no platô, ele, cara, tinha que fazer aquela visita lá pro Edgar pra vender o apartamento lá de não sei quando, cara, espera. Conta pra pagar. O Edgar, quem sabe ele vai ficar um pouquinho mais, pô, o Edgar vai embora, ele vai ficar mais 3 dias no Brasil, então eu pego ele na próxima, sabe, ele já vai voltar e tal. Então, cara, é impressionante isso, é impressionante o comportamento e realmente... E a inteligência emocional é do vendedor que já se conhece. Aí ele sabe que, cara, peguei uma puta grana, por exemplo, corretor de imóveis, que nada, bum, nada, bum. O cara tem que ter uma gestão financeira muito boa, né? Mas aí, o que o vendedor sabe? Que ele corre atrás quando tá faltando. Então, quando ele pega o dinheiro, ele torra, faz uma dívida, como dizer que agora tem que correr atrás. E vai atrás da máquina, porque ele precisa desses motivos, né? Então, o ser humano é uma coisa incrível, assim. E saber entender ele, você vai entender de negócio como consequência, né? Gerir pessoas, né? Gerir pessoas, gerir egos, eu acho que é o nosso maior desafio diário. E aí, voltando para onde a gente começou, quando a gente fala de IA, quando a gente vai para IA, a gente muda tudo que a gente tem de conhecimento e educação, né? Quando a gente fala em profissionais hoje, olhando ainda o hoje, mas já não deveria ser hoje, as skills são divididas em soft skills e hard skills. Hard skill você fez engenharia, é o que você estudou, o que você leu, essas são suas hard skills aqui, os cursos que você fez, os seus conhecimentos sobre eventos, hard. E softs é o seu relacionamento, como você lidera pessoas, como você se comporta. Então esse é o mundo hoje, né? Então as pessoas são definidas, suas habilidades nessas duas linhas. Com IA muda. Elas deixam de existir, essas skills não são mais importantes, porque tudo que você sabe de engenharia, eu ponho no GPT, eu sei mais que você. Sei melhor e mais rápido. Todo o seu ano de faculdade está ali, né? Calculando. Os melhores professores do mundo. Então as suas skills, elas foram anuladas nesse sentido. Então quais são as skills que importam quando a gente fala de IA? As skills SMART, que é onde você usa IA no seu dia a dia e o como você usa IA, porque no momento que você usa IA, você está pegando todas as skills aqui. Então é a tua habilidade de usar IA e as human skills, que são aquelas habilidades humanas que a IA nunca vai chegar. Não vou dizer nunca, que com IA você nunca pode dizer nunca, mas que dificilmente vai. Esse relacionamento, esse olhar, essa troca, não tem IA que vai fazer. Você pode pegar o melhor conteúdo do mundo que você fazer com IA, joga dentro de uma plataforma para gerar um podcast. É o teu avatar, é o meu avatar, mas não gera conexão de emoção. Não gera o olhar, não gera troca. Vai ter coisa técnica pra caramba aqui, mas... Mas não é técnico, mas não toca. Então, não é sobre o melhor conteúdo, é sobre fazer com que o cara assista o melhor conteúdo. Então, não adianta eu ter um conteúdo que não vai motivá-lo a assistir. A confiança... enfim, a empatia. Então, esses valores humanos, eles vão escalar mais ainda. E eles vão ser o grande diferencial de qualquer negócio. Porque as partes de tecnologia, elas meio que são domínio público. Meio que todo mundo tem. Então, o que vai te diferenciar são as relações humanas, são essas skills humanas que vai realmente fazer a diferença no mundo de IA. Eu faz um tempo, quando o ChatGPT liberou, assim, 2023 foi, eu já me conectei, né? Comecei a usar, enfim, e eu venho falando sobre isso dentro do meu escritório lá, e tanto que agora é uma decisão, tipo assim, agora eu quero pessoas que já usem IA. Eu não quero que ela abra aqui o Excel, ela abre o Gmail, não. Ela tem que partir da IA. Porque senão eu vou ter que voltar para assim, sentar lá, explicar que tem não sei o que tem que tem o Nano Banana, que tem a Manus, que tem o chat, que tem o Cloud, que agora tomou conta, enfim. Eu vou ter que voltar muito tempo atrás, sabe? Então, assim, agora não dá. Mas aí... Teve uma da gestora lá que falou assim, mas aí vai custar muito mais caro. Eu disse, mas eu não te dei limite. Eu quero saber, eu quero descobrir quanto que essa pessoa custa pra estar aqui dentro trabalhando na IA, porque é exatamente isso. É como usa a IA. Porque pra resolver problemas... vamos lá. Eu quero ter... Agora tem Expo Inter, tem o Parque Farroupilha, eu quero ter um piquete lá. Acabou, vai lá, escreve, claro, usa todas.
A gente tem várias plantas que as arquitetas já nos mandaram desses anos todos. Sim. Sobe pra lá e tenta fazer. Ó, Sim. aqui tem um mock-up, um desenho que pode ser. Tiago, é mais ou menos por aqui? Mas acabou a fase de ter que chamar um designer, ou não sei o quê, ou não sei o quê. O primeiro projeto a gente consegue fazer em casa. Depois, se aprovado for, a gente consegue andar. É o que eu comecei a falar, prototipar. Você prototipa rápido e barato. Você viu que eu não vim ter um negócio, mas você já está prototipando ele com IA. O problema da IA, hoje, é cultural. E o cultural, a gente enfrentou bastante isso. O vendedor acha que ele consegue convencer alguém melhor do que a inteligência artificial. O cara que faz a imagem consegue fazer a imagem melhor que a inteligência artificial. E todo mundo acha que faz melhor que a inteligência artificial. Então você tem duas ignorâncias aqui. Você tem uma ignorância do que é uma inteligência artificial e a capacidade dela. E às vezes, em alguns casos, realmente, talvez a IA, por exemplo, não faz uma imagem tão boa quanto um design. Mas quanto tempo a IA demora para entregar uma imagem? Quanto tempo o design demora para entregar uma imagem? Então, dependendo do caso, do que eu preciso, a qualidade da IA já me satisfaz, foda-se que a tua é melhor. A tua demora 2 horas, a IA me demora em 5 minutos. Nós vamos fazer via IA, porque a qualidade não é o que eu preciso para esse serviço. Exatamente. Então o cara entender que, cara, mas para esse aqui, que é um puta banner, que vai ficar um outdoor, mete a mão, fica 3 horas isso aqui, faz manual, usa o InDesign, usa o que você quiser. Aqui a gente tem que fazer o estado da arte, que é o que a gente chama aquela coisa perfeita. A IA não vai entrar aqui, a IA vai entrar para te dar ideias. Ela vai te dar ideias do que colocar no banner, como é que você faz, é aqui que ela vai trabalhar auxiliando. Mas ela tá sempre junta. Então depende muito do papel dela. Então essa é uma primeira ignorância. A segunda ignorância é que as pessoas estão olhando para o presente e a decisão não tem que ser com base no presente, porque a IA nasceu em novembro de 2021, 2022, novembro de 2022 nasce o ChatGPT, como basicamente uma brincadeira. Novembro de 22. Olha o que aconteceu de novembro de 22 até agora, 26. É um absurdo. Só que o crescimento ele é exponencial. Cada vez ela aprende mais, quanto mais gente usando, mais ela aprende, mais ela evolui. Então eu não tenho que olhar pelo que a IA está entregando agora. Eu tenho que tentar imaginar, por mais impossível seja, o que a IA vai entregar daqui 2, 3 anos. E aí, se eu sei que vai ser algo muito melhor do que agora, cara, os meus probleminhas técnicos vão ser resolvidos. Eu quero estar bebendo primeiro da água, porque quem bebe primeiro bebe ela mais limpa. E quando chega lá que o cara fala, caraca, vou mudar para IA, você já está com IA há muito tempo. E aí você já está ganhando muita vantagem competitiva com o mercado. Pra gente encerrar, conta um pouco do teu livro. Legal. Como é que é, onde que surgiu essa inspiração porque, cara, eu falei pra todo mundo assim, é uma baita ferramenta, lá em casa a gente eu não tinha, porque eu tenho um de 5 e um de 2, né? E pro de 2 não faz sentido algum ainda. E a gente tem uma pequena dificuldade que é papel, né? Porque o dinheiro pra criança muito pequena, online, não faz sentido. Não faz. E aí, então eu tive que pegar dinheiro, achar papel e ter... Exatamente, achar o papel para que tenha a recorrência ali da segunda-feira ele ganhar lá. E eles começaram a entender agora, pediram figurinha. Eu disse, cara, tu gastou teus pilinha, tu quis comprar 3 pacotinhos ontem, hoje não tem. Então assim, e o brinquedo, aquele brinquedo não vai ter. Mas eu tô fazendo o que tá no livro, assim, eu não tô dizendo certo e errado. Eu só tô dizendo assim, gastou, agora já não tem mais. Bom. Perfeito. O livro, assim, conectando aí com a primeira coisa que você falou, acho que sim, um desafio, né, para quem é pai, porque são gerações bem diferentes, né? Uma vez eu voltei com minha esposa e meus filhos, eu tenho gêmeos, vão fazer 12 anos agora. Eles tinham mais ou menos uns 6, 7. A gente tinha voltado uma viagem de São Paulo lá, e visitado meu pai, e aí eu esqueci a chave do carro em São Paulo. Aí aquela função, minha esposa me xingando, porque o meu TDAH às vezes atacava e tal, e ela com razão, e aí aquela muvuca, e agora, isso aqui, então fez filhos, calma. A gente morava no sul da Zona Sul, perto do Gil lá, né? Morava lá. E aí você, nós vamos pegar aqui, nós vamos de táxi. Aí você, o que é táxi, pai? Eu não tinha pegado táxi, né? Porque eles não pegavam táxi. Por que você pega táxi? Não, é um carro que tem ali, filho, olha, a gente vai pagar um dinheiro, põe as nossas bagagens aqui, o moço leva a gente até em casa, o pai pega a chave e volta aqui. Então táxi é tipo Uber. É tipo Uber. Assim, cara, é outro ativo. Então o dinheiro é tipo Pix. E não o Pix veio do dinheiro, entendeu? O dinheiro veio do Pix, então é uma consequência do Pix. Então entender que essa ordem estrutural da lógica, ela é diferente na cabeça da criança. E aí essa construção desse livro
Bom, eu já dou aula para praticamente. Eu formei, graças a Deus, a grande maioria dos bancários do Brasil, norte a sul, banco público ou privado, foi meu aluno em algum momento entendendo sobre finanças e investimento. E esses bancários, e eu também, como uma experiência de bancário, entendia que quando você pega um cliente ali com um problema financeiro, esse problema é estrutural. Não é um problema que o cliente não é um problema específico do cliente, é um problema da humanidade, do Brasil. O cara não entende nada de finanças, o cara não estuda nada de finanças na escola, estuda lá matemática, biologia, as mitocôndrias. Porra, meu, eu nunca usei isso, agora o dinheiro que eu uso todos os dias, Uhum. eu não aprendo. Aprendo sobre nada contra, cada um uma coisa, mas, pô, mas você aprende umas coisas que não tem nada a ver. E finanças não aprendia. Esse cara, eu vou ensinar meus filhos para evitar que eles sejam os clientes que eu tinha. Esse era o meu objetivo. E aí, qual que é a ideia? Então, eu fui fazendo experiência com eles, anotando, e daí fui criando o livro em 4, 5 anos, porque eu precisava ter eles em várias etapas financeiras para conseguir fazer a maturação que eu precisava. Mas qual que é o principal objetivo, assim, da educação do livro? Então, o primeiro livro não é para criança, é para o pai. É para o pai educar melhor sua criança. Então, eu acho que esse livro, ele quebra algumas barreiras que são importantes, que são, uma, eh, os pais acham que se o filho pega o dinheiro e guarda dinheiro, e quanto mais ele guarda, melhor ele vai ser financeiramente. E é uma falácia, porque preparar a criança financeiramente como criança é prepará-la para a vida adulta. Eu não conheço um adulto na minha vida que pega o dinheiro dele que ele ganha e guarda todo ele. Eu não conheço esse adulto. Esse business não existe. Uhum. Eu conheço um cara que pega o dinheiro que ele ganha, paga funcionário, ou paga As contas. imposto, ou ele não tem funcionário, ele paga o imposto, ele paga o aluguel. Eu conheço alguém que administra crédito e débito, e não que só administra crédito. Então, toda aquela cultura de pega o dinheiro, guarda, ela deixa o cara com uma cabeça maluca quando vai sentar numa vida profissional e vai ter crédito e débito. Então, como que você enfia débito? Vai ter que enfiar débito. Cara, vai ter despesa que a criança vai ter que pagar. Ó, vai ter punição se ela não for bem na escola, ou você cria suas regras. Então, você tem que fazer com que entre crédito e entre débito na conta da criança. Acho que isso é um primeiro grande desafio. O segundo grande desafio também que eu trabalho é que a gente trabalha com a cabeça de que pega o dinheiro e põe tudo num porquinho, guarda todo o dinheiro, leva no banco e aplica na poupança. Ou no investimento qualquer. Quando a criança coloca todo o dinheiro num único lugar e ela usa esse dinheiro para tudo, é um choque também com a vida pessoal, com a vida grande, porque com a vida grande, a pessoa vai sentar na frente do gerente e a gente vai falar: cara, você não pode guardar tudo num lugar só, você tem que diversificar, porque se o investimento tá ruim, o outro pode compensar. Primeira coisa. Segundo grande problema, você vai ter dinheiro que você vai gastar numa viagem que você vai fazer uma vez por ano, você tem dinheiro que você tem que guardar que é para uma emergência, você tem dinheiro que você tem que guardar para um sonho daqui 4, 5 anos que você está juntando dinheiro, então esse dinheiro tem tempo, ele não é tudo no mesmo lugar. Então você tem que ter uma caixa que você vai quebrar daqui 2 meses, uma caixa que você só quebra em emergência, uma caixa que você pode quebrar depois de 1 ano, uma caixa só depois de 5 anos, porque aí você tem um planejamento de médio e longo prazo, né? Então esses são alguns dos conceitos que eu tentei quebrar e mostrar como fazer, e eu acho que aí o principal, respeitar a individualidade da criança Uhum. e trabalhar com meio termo. A gente vive num mundo tão Polarizado. polarizado, esquerda-direita, e em finanças também é assim. Você tem gente que gasta dinheiro pra caramba e gente que guarda dinheiro pra caramba. E entender como tá errado, todos os extremos são ruins, né? No finanças não é diferente. Quem gasta tudo que ganha não precisa dizer onde vai parar, porque é o bem óbvio e é onde a grande maioria dos brasileiros se enquadra. Só que quem guarda tudo que ganha também tem uma doença. Porque o guardar dinheiro é deixar de consumir no presente para consumir no futuro. Uhum. Prossegar a tua felicidade. Tua felicidade está no pastelzinho, está no show que você foi. Essa tua felicidade está ali. Agora, se tu só guarda e não poupa o presente, você vai viver um futuro que você não vai viver. Você tá sofrendo no dia a dia. Então, o equilíbrio, trazer esse equilíbrio financeiro foi o grande objetivo. Acho que é isso, assim, um pouco do livro, assim. Então, foi uma realização pessoal muito importante para mim e para minha família. Eu quando terminei o livro, eu falei assim, cara, isso não é um livro só para educar crianças. Com a base que a gente tem, por não ter ensino em colégio nenhum, cara,
poderia ser um curso para ter nas escolas, para o brasileiro vir um pouco mais preparado, psicologicamente, assim, estruturado, entendendo um pouco de investimento, entendendo um pouco, assim, exatamente, posso viver, mas eu também posso guardar. Então, assim, cara, tem que ter uma lógica aqui da coisa. Muito bom. Mas, Ed, eu queria te agradecer de novo, cara. Obrigado. Mais Excelente. uma vez. Falo bastante com o professor, desculpa o pessoal ter monopolizado quase o... Não, mas Não, tu Eu gosto de falar, né? excelente, porque tem vezes que eu sento aqui e tal. Vai empurrando. Não, e aí, Ed? Tá tudo bem? Tudo bem. certo. E o que tu acha da política e o Bitcoin? Tá legal. Vai quebrar. Aí tem que ir lá na boca da pessoa, puxar lá e fazer. Então, não, foi excelente, cara. Tem muitos insights aqui, tem muita coisa que com certeza vai servir pra muita gente. E isso aqui, cara, começou, como eu te falei lá atrás, com meus vídeos, tá no YouTube até hoje, se entrar lá, os primeiros, é eu, cabelo rapado, milicão, né, pandemia, né? E falando sobre, era para agregar. Eu pensei que o meu público que ia ver isso aqui era a galera do... Era o atendente do bar, era o segurança e tal. E, cara, tomou uma outra proporção de ter relevância, né? Então, obrigado pelo conteúdo, obrigado pela tua história, dividir aqui. E, mais uma vez, obrigado por confiar na Combo Agência aí. Obrigado, e tamo junto. Daqui... Depois de amanhã a gente já começa a produzir, mas já passaremos um excelente final de semana aí, com certeza, trocando muitas ideias. Com certeza. Obrigado mesmo, obrigado a todos. Obrigado quem assistiu. Muito obrigado. Deixa todas as redes sociais aí, Ed. Prof.edgarabreu, Instagram, né? No YouTube também, procure Edgar Abreu lá também no YouTube, estou nos dois também, LinkedIn, tá? Pode se conectar lá, vai ser um maior prazer. Siga-me os bons e os ruins também, segue porque fica bom. É isso aí, pra falar mal e dar mais engajamento. É isso aí. Gente, pra quem chegou até o final aqui, meu muito obrigado. Né? A única coisa que a gente pede, que é diferente daquilo que a gente já falou, dos 10% da comissão, mas assim, o pagamento é compartilhar, comentar, enviar no grupo da família, dizer que isso aqui foi muito legal, o que viu aqui, é o jeito de nos pagar aqui, é a única coisa que a gente pede em troca. Beijo do gordo.